Então, voltando, como a gente estava falando, a gente parou na última aula falando sobre esse exercício aqui, que pedia para eu calcular tanto a fração molar de cada um desses gases, quanto a pressão parcial de cada gás que vai compor essa pressão total de 1,3 atm. Como é que eu vou fazer isso daqui? Então, a fração molar de A é o número de mols de A divididos pelo número total de mols que eu tenho presentes nessa mistura. A de B é o número de mols de B divididos pela quantidade total de mols nessa mistura. Então, olhem só. Primeiro eu vou calcular o N, que é a quantidade total de mols, que vai ser igual para todos eles, porque é a soma. Então, ó, é a fração molar de A, é o número de mols de A, número de mols de B e de C, que nesse caso só são 3. Se fosse 10, seria a soma de todos. Então, está aqui 0,3, 0,58, 0,63, que vai dar 1,51 mols. Então, vou pegar agora essa expressão e vou resolver. 0,3, que é a quantidade de mols de A, divididos pelo total de mols presentes. Então, a fração molar, né, de A é de 0,2. A fração molar de B é 0,38. E a fração molar de C será 0,42. A soma deles vai dar 1, pode somar. Ou seja, 1 vai ser o total de mols. E cada um vai ter uma fração de mols dentro daquela estrutura. Então, ao invés de eu usar o total de mols, eu vou usar a fração que cada um contribui para compor esse 1,51 mols. Como eu vou calcular agora a pressão parcial? Agora é mais simples. Eu tendo a fração molar, eu pego a pressão parcial de A, vai ser a fração molar de A vezes a pressão total. E a de B? A pressão parcial de B vai ser a fração molar de B vezes a pressão parcial. O de C será a pressão parcial de C, será vezes a fração molar dele vezes a pressão total. Então, a pressão total é 1,3 vezes 0,2 está aqui, 0,2, 1,3. Então, a pressão parcial de A é 0,26. A de B, 0,494. E a de C, 0,546. Essa será a pressão parcial de cada um. E a pressão total, que ele já deu, é só você somar isso daqui. Então, o que é interessante? Porque eu, sabendo a fração molar, eu consigo chegar na pressão parcial de cada um, porque se eu tenho menor quantidade de gás, né, tendo em vista que a pressão ela não tem a ver com a molécula, né? Isso tem a ver com a densidade, que é outra coisa. Nesse caso, ele tem a ver com a quantidade de gás presente. Então, se esse aqui ele contribui com uma menor quantidade de gás, ele também vai contribuir com uma menor quantidade de pressão. Esse aqui, ele contribui com uma quantidade maior que esse, mas menor que esse aqui. Então, a pressão parcial também vai ser proporcional, e assim por diante. Bom, aqui tem um outro exercício. O ar é uma fonte de reagentes em muitos processos químicos. Para determinar a quantidade necessária desses gases nessas reações, é preciso conhecer as pressões parciais dos componentes. Certa amostra de ar seco, ou seja, não tem a presença de água, com massa total de 1 grama, compõe-se quase completamente de 0,76 gramas de nitrogênio, 0,24 gramas de oxigênio. Calcule as pressões parciais desses quando a pressão total é de 0,87 atm. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa é achar a fração molar. Bom, aí vai entrar um pouco de cálculo estequiométrico, mas vocês com certeza vão conseguir entender. Preste bem atenção. Eu sei a massa de 1 mol dessa substância, não sei? A gente tem como calculá-la. Se a fórmula molecular é N2, quer dizer que a molécula é composta por 2 átomos de nitrogênio. 1 mol dessa substância tem 28 gramas. Como é que eu sei? Quando eu calculo a massa molecular dessa substância aqui, eu sempre estou calculando a massa de 1 mol. Então, cada átomo de nitrogênio pesa 14 unidades de massa atômica.
cada átomo. Quando eu tenho um mol de átomos um mol de átomos de nitrogênio pesam 14 gramas. Viu que agora eu mudei? Quando eu falo um átomo, é 14 unidades de massa atômica. Agora, quando eu falo 1 mol de átomos, é 14 gramas, porque aí eu juntei uma quantidade substancial possível de chegar à unidade de gramas. Tranquilo? Bom, se 1 mol de átomos de nitrogênio pesam 14 gramas, 1 mol de moléculas de gás, porque moléculas de gás tem 2 átomos, pesam 28 gramas. Então, tá aqui, ó, 1 mol apresenta 28. Logo, 76 gramas desse composto é essa quantidade de mols. Como é que eu cheguei nisso? Vou fazer uma regra de 3. Se 1 mol tem 28 gramas, 0,76 vai ter x mols. Multiplico em cruz e aí eu chego aqui. Tranquilo? Tentem fazer isso para chegar nesse valor. A mesma coisa eu vou fazer para o oxigênio. Um átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. 1 mol de átomos de oxigênio tem 16 gramas. Como eu estou falando agora de molécula, e a molécula é composta por 2 átomos, 1 mol de gás oxigênio terá um total de 32 gramas, porque é a soma de 2 mols de oxigênio. Então, se 1 mol tem 32, 0,24 vai ter x. E aí eu chego nessa fração aqui. O que eu vou fazer? Vou somar, porque esse aqui será a contribuição de mols de nitrogênio e essa aqui é a contribuição de mols de oxigênio. Então, a soma dos dois dá 0,0395 mols. É o total, que é a soma desses dois aqui, ó, tá? Então, eu divido. A fração molar de nitrogênio será a quantidade de mols dele divididos pela total, 0,81. A fração molar do gás oxigênio será a quantidade de mols dele divididos pela soma dos dois, que dá 0,19. Os dois juntos vai fechar 1. É a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Eu achei a contribuição molar de cada um dos dois. Aí é só eu multiplicar pela quantidade total de mols, da pressão. Então, 0,81 vezes 0,87, essa daqui é a pressão parcial do nitrogênio. 0,19 vezes 0,87 dá 0,17, que é a pressão parcial do gás oxigênio. Então, cada um vai contribuir. O que é bem óbvio, se o gás nitrogênio é o maior em composição, ele tem que compor a maior parte da pressão parcial do 0,87 atm do total, né? Então, quem está em maior quantidade contribui mais para a mistura. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, voltando ainda para a teoria cinética dos gases, né? Então a gente precisa entender como é que esses gases estão organizados no espaço. Então a gente vai usar, né, que nosso modelo sobre os gases permitiu que pensássemos sobre eles como sendo estruturas que viajam no vácuo. Por que vácuo? Porque assim, por que aqui não tem vácuo? Porque tem gás. Mas se eu parar para pensar no gás, entre as moléculas de gás, o que tem? Nada, é vácuo, não existe nada ali dentro, né? Então, o que é o vácuo? É a ausência de qualquer substância, não é? Então, se eu pego um ambiente e tiro o gás presente, eu faço vácuo. Mas quando tem o gás, entre as moléculas, tem vácuo. Então, eles viajam no vácuo sem orientação específica. Mas a gente precisa ter algumas observações nessa orientação. Não é de qualquer jeito que eles viajam, né? Que não interagem uma com as outras, a não ser quando ocorrem colisões e que sua velocidade média é aumentada com a temperatura. Então, olhem só, tá? Aqui eles viajam sempre em linha reta, né? Ou imagina uma molécula fazendo uma curva. É que nem vocês largarem um carro
né? Se der um embalo no carro, ele vai tender, ou qualquer corpo vai tender a manter a mesma trajetória, ela não vai fazer curva, porque no momento que faz curva, terá uma ação, né? Uma força, um vetor em outro sentido. Quando eles estão em movimento, eles estão apenas em um sentido. Quando eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade média, né? Da movimentação. Então, as observações pela lei de efusão de Graham é o que? Este pesquisador chegou à conclusão que a velocidade média é proporcional à raiz da temperatura e da massa, ou seja, da divisão da temperatura pela massa molar. Professor, o que quer dizer isso? Bom, primeiro, imagine um carro e uma bolinha de papel. Então, a velocidade, a força que eu tenho que dar para ela vai ser diferente, porque a bolinha é bem mais leve, a massa molar dela é menor do que a de um carro. Então, por isso que a velocidade média é o inverso aqui. Mas é proporcional à temperatura, porque a temperatura aumenta a energia cinética da molécula, né? Então, a velocidade média é proporcional a esta relação, que é uma raiz quadrada da temperatura pela massa molar. Para vocês, o que tem que ficar claro? Tem que ficar claro que é uma relação da temperatura com a massa. Quanto maior a massa, menor a velocidade média. Quanto maior a temperatura, maior também a velocidade média. Então, a temperatura acompanha a velocidade média, mas a massa molar é o inverso. Tranquilo? E isso, obviamente, pelo tamanho. E aí a gente pode pensar nisso como difusão e efusão. O que agora caiu esse negócio de difusão e efusão? Primeiramente, vamos falar de difusão. A difusão é a mistura de dois gases. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um gás A separado de um gás B. Quando eu abro, tá? Essa válvula aqui, né, que estava fechada, eles vão tender a se misturar. Isso é a difusão. Essa difusão vai depender da temperatura e da massa das espécies. Então, eu posso ter maior facilidade desse vir para cá do que esse vir para cá. Isso é um exemplo do perfume. Vamos supor, quando eu boto o perfume, né? Eu estou pulverizando o perfume, então o aroma é um gás. Então eu senti o cheiro do perfume, mas vamos supor, aqui nesse ambiente, em seguida, quem está mais adiante de mim vai sentir o cheiro. Mas, né, isso vai depender da massa e da temperatura. Se eu tiver uma maior temperatura, essa difusão será maior, né, do que numa temperatura menor. Tranquilo? E a efusão? A efusão é diferente, porque não é a mistura de um gás em outro, e sim a dispersão de gás no vácuo. Né? Então, quando eu abro aqui, ele vai tender a se espalhar para igualar os dois lados, principalmente da pressão, obviamente. Isso daqui seria uma analogia não tão correta, porque é para o vácuo, mas quando eu pego e furo um pneu, eu tenho uma maior pressão dentro do pneu e ele vai tender a igualar as pressões. Então, ele vai sair, né, como se fosse para o vácuo, e isso seria a efusão. Tranquilo? E aí, a partir daí, a gente consegue montar um modelo cinético dos gases. O que seria um modelo cinético? A partir dessas observações, né, até este momento, é possível construir um modelo quantitativo sobre os gases chamado de teoria cinética, baseado em 4 hipóteses. Um gás é uma coleção de moléculas em movimento aleatório. B, depois a gente vai falar de cada um. As moléculas de um gás são pontos infinitesimalmente pequenos, então, comparado com o espaço entre as moléculas, são espécies muito pequenas. As partículas se movimentam em linha reta até colidirem e mudar essa trajetória, e as moléculas não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões. Então, aqui, ó, um gás é uma coleção de moléculas em movimento aleatório. Tá certo, ó.
Imagina, esse pontinho aqui, ó, no inicinho da seta, uma bolinha. Comparado com o espaço entre eles, ele é muito pequeno, né? E eles estão em movimento totalmente aleatório, ó. Esse vai para cá, outro para lá. Eles são infinitesimalmente pequenos, como eu falei, então, comparado com o espaço vazio, né? Outra questão, eles se movem em linha reta até colidir, então, eles estão sempre em linha reta. Mas quando é que eles mudam a trajetória? Ou quando eles colidem entre si, então esses dois aqui colidiram, então eles vão colidir e ir para o outro lado, ou quando eles batem com a parede do reservatório que os contém, né? E 4, as moléculas não influenciam umas nas outras, exceto durante as colisões. Bom, neste caso, cabe agora salientar uma coisa. Isso quando a gente está comparando a gases ideais, que a gente desconsidera que essas moléculas façam interações intermoleculares, né? Então, em gases reais, nós sim temos essa possibilidade. Bom, como que a gente vai ver? Um exemplo é: alguns comportamentos dos gases sugerem que o modelo cinético precisa ser melhorado. Então, aquele modelo que a gente montou com aquelas 4 observações, ele não é tão correto quando a gente compara com gás. Um deles é a possibilidade de compressão de um gás até ele condensar, ou seja, tornar-se líquido. Isso sugere que haja forças de atração presentes que podem unir as moléculas. Então, vamos com calma. Quando eu comprimo um gás, e aqui está o botijão de gás. Ele é um botijão de gás, mas se eu sacudir, o que tem ali dentro? É líquido. Porque dentro dele tem o GLP, gás liquefeito de petróleo. Então eu coloco o gás em alta pressão ali. Quando eu coloco ele em alta pressão, o que a pressão está fazendo? Ela diminui o volume, ou seja, o espaço entre as moléculas. Então eu confinei um grande volume de gás em um volume muito pequeno. Então, se eu diminuir o volume, o que tem aumentado ali? A pressão. Então, o gás presente aqui dentro está em alta pressão. Só que conforme eu diminuir, essas partículas, essas moléculas ou entidades, né, que são as moléculas dos gases, elas começam a se aproximar até que um ponto elas começam a interagir com formas da presença de atração entre elas. Essa atração permite que elas comecem a como é que eu posso dizer? A interagir uma com as outras, formando um líquido. Então, se um gás é possível de ser comprimido e essa compressão forma um líquido, é porque existe forças de atração. Ou seja, se não existisse as forças de interação, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar melhor no próximo capítulo, no próximo módulo, que vai ser justamente sólidos e líquidos, que é quando eu começo a estudar a interação entre essas moléculas. Como elas, porque até então a gente está pensando em gases com uma grande distância, onde as interações intermoleculares são muito fracas ou quase inexistentes. Quando eu aumento a pressão, eu faço com que essas forças de atração existam, e aí ela forma a mesma substância vai ir para um estado de agregação diferente, que é o líquido. Da mesma forma que, após tornar-se líquidos, a capacidade de compressão cessa, sugerindo a presença de forças de repulsão. Ou seja, eu consigo comprimir até chegar a um ponto que ele condensa e forma um líquido. Mas depois disso, em líquidos e sólidos, mais ainda em sólidos, a capacidade de compressão já é praticamente nula. Por quê? Porque eu consegui tirar esse espaço, quando eu estou na forma gasosa, o espaço entre duas moléculas. Mas quando chegou num certo ponto, elas começam a interagir tanto que elas estão quase grudadas. Se eu aumentar, elas vão começar a ocorrer uma repulsão entre as nuvens eletrônicas. Então, ou seja, quando eu tenho um estado gasoso, tem uma grande distância que eu consigo comprimir,
Já quando chega num estado líquido, eu não consigo comprimir muito porque já chegou num máximo de aproximação, que é o que eu posso observar aqui, ó. Então, esse gráfico aqui mostra a distância internuclear, desculpa, não é internuclear, é intermolecular, tá? Internuclear seria entre dois núcleos. Nesse caso aqui eu estou imaginando uma molécula e uma segunda molécula. Então, conforme eu vou aproximando, vai diminuindo a energia potencial. Por quê? Porque as forças de atração estão fazendo com que elas se aproximem. E isso energeticamente é favorável. Só que não é infinitamente. Chega um ponto que essa distância atinge um poço de energia potencial, ou seja, é o máximo de aproximação que eu consigo. Se eu aproximar mais, olha o que acontece com a energia potencial. Ela sobe de novo. Então, os gases estão distantes. Quando eles começam a se aproximar, começam a existir essas forças de atração que unem essas moléculas até que elas comecem a se aproximar e interagir. Aí eu formei um líquido. Se eu aumentar isso daqui, elas vão começar a se aproximar muito e aí a repulsão começa a existir. E aí entra que as forças de atração têm um maior alcance que as forças de repulsão. Por quê? Porque quando eu estou aproximando, a atração começa a existir, mas a repulsão ainda não. E aí eu vou aumentando e aumentando a aproximação ou diminuindo a distância até que chega um ponto que elas têm um mínimo de energia potencial, né? E que se eu ultrapassar isso daqui, eu vou para um estado mais energético, que é esse caso aqui, que elas estão muito unidas. Então aqui eu teria uma pequena distância. Então é importante saber que as forças de atração têm maior alcance, porque funcionam quando elas ainda estão distantes, do que as de repulsão. Tranquilo? E aí o que a gente pode observar? Que os gases, né, reais, né, em temperaturas baixas, um gás real move-se tão lentamente que as atrações intermoleculares podem levar à captura de moléculas pela atração uma das outras. O que quer dizer isso? Que quando eu pego um gás e reduzo a temperatura, então, olha só, quando eu pego um sólido e dou temperatura, ele sai de um estado de maior agregação e vai para o líquido. Quando eu dou mais temperatura, eu vou afastando. A temperatura é a energia necessária para romper essas interações intermoleculares. Tá? Quando eu diminuo a temperatura, a velocidade média dessas partículas diminui, a ponto que, como elas estão passando muito próximo, né, e tão lentamente que elas se grudam e formam um líquido. Isso é o efeito da liquefação, ou seja, da condensação das moléculas, que é quando eu diminuo a temperatura, diminui a velocidade média, logo é capaz de ocorrer a aderência entre elas, fazendo com que cesse, né, cessando o movimento livre entre as moléculas, e elas vão para um estado de menor liberdade, né, que são os líquidos. Tranquilo? Bom, então isso eu consigo diferenciar. O que é um gás ideal? É aquele que não é considerado as interações intermoleculares. Mas a gente sabe que a baixas temperaturas, né, e a baixas pressões, a baixas pressões, eu vou ter que os gases reais e ideais se comportam muito semelhante. Mas quando eu começo a aumentar a pressão, que eles começam a aproximar um do outro, eles começam a interagir. E aí eu tenho um gás real. Tranquilo? Então a principal diferença entre os dois é as interações intermoleculares, que é o conteúdo do próximo capítulo, do próximo módulo, que a gente vai trabalhar esse efeito que vai dar origem aos líquidos e sólidos, que é onde essas interações estão mais presentes. Aqui, novamente, vou falar dos livros. Então, todos esses conteúdos tem aqui na Química Ciência Central, tanto na 9ª edição quanto na 13ª. Ambos estão disponíveis, as duas versões, é o mesmo livro, só que versão mais moderna, né? Na biblioteca virtual.
que a FURG disponibilizou, e também, né, tem vários outros livros de Química Geral que todos eles têm o mesmo conteúdo com algumas diferenças na forma como está sendo abordado. Tranquilo? Então, aguardamos agora os exercícios, né? Qualquer coisa revejam o conteúdo, então vai envolver um pouquinho mais de cálculo, né? Então, é necessário ir anotando qualquer dúvida para tirar sempre nas possibilidades, seja na atividade síncrona ou então por e-mail. Até mais!